Olá pessoal, aqui é o professor Aldemir. A aula de hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, pertencente à disciplina de História. A Revolução Francesa é o nome dado ao ciclo revolucionário que aconteceu na França entre 1789 e 1799, ou seja, durante 10 anos, que marcou o fim do absolutismo nesse país. Essa revolução, além de seu caráter burguês, teve uma grande participação popular e atingiu um alto grau de radicalismo, uma vez que a situação do povo francês era precária em virtude da crise que o país enfrentava. A Revolução Francesa foi um marco na história da humanidade, porque inaugurou um processo que levou à universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais a partir da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa revolução também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, hoje chamado de democracia representativa. A Revolução Francesa só foi possível graças à popularização dos ideais do iluminismo. A respeito da importância da Revolução Francesa, o historiador Éric Robesbal afirma que a França é que faz suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem se tornado o emblema de todas as nações emergentes. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido às ideias europeias, inicialmente através da influência francesa. Essa foi a obra da Revolução Francesa. Causas. Quais foram as causas da Revolução? A Revolução Francesa foi resultado da crise política, econômica e social que a França enfrentou no final do século XVIII. Essa crise marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que constituía o antigo regime francês. Nessa época, a França era governada por Luís XVI e a sociedade era dividida em classes sociais conhecidas como estados. O primeiro estado era o clero, os papas, por exemplo. Segundo estado, rei e nobrezas. Terceiro estado, os povos, vários tipos de povos de formas distintos. A sociedade francesa era muito bem definida, um grupo que possuía uma série de privilégios em detrimento do restante do país. É importante observar que o terceiro estado era uma classe formada por grupos distintos, como a burguesia e o campesinato. Essa desigualdade social era a raiz da crise enfrentada pela França no século XVIII. A França, nesse período, começou a sofrer as consequências de seu atraso econômico. As tentativas de reformas fracassaram, porque nobreza e clero impunham forte resistência a qualquer medida que resultasse na perda de seus privilégios. Esse é o período inicial da França, na qual, na Revolução Francesa, corresponde aos anos em que os constituintes redigiram uma constituição para a França e ao período da Assembleia Legislativa. Como mencionado, a queda de Bastilha fez com que se espalhasse o processo revolucionário por todo o país. Os camponeses, temerosos de que a aristocracia reagisse e deixasse-os sem alimentos, partiram para o ataque. Consequências. Quais foram as consequências da Revolução Francesa? Os 10 anos da Revolução geraram diversas consequências para a França e para o mundo. Algumas consequências de destaque foram fim dos privilégios de classe na França, ou seja, o clero, a nobreza, os reis deixaram de ter todo aquele privilégio que eles possuíam. Fim de qualquer resquício do feudalismo no país e início da consolidação do capitalismo, ou seja, buscava-se o ganho financeiro, início do processo de queda do absolutismo na Europa e na França,
inspiração para movimentos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes, imposição das liberdades individuais que tornavam os homens iguais perante a lei. Bem, essa foi a aula de hoje sobre a Revolução Francesa, que foi muito importante não só para a França, mas também para todo o mundo. Tchau, tchau para vocês.